Fala galerinha do mal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O prof tá com um pouco de frio hoje e o cabelo também tá maravilhoso. Pode ficar tranquilo que na próxima aula eu corto. Mas bom, vamos lá falar mais um pouquinho sobre a aula. Finalmente a gente terminou Roma, até o prof já tava também. Roma tava que nem a Grécia. Muito conteúdo, muita coisa pra se falar. Mas a gente terminou ou não? E a gente vai falar do Império Bizantino agora. O Império Bizantino tem algumas diferenças, mas se for analisar bem ao grosso modo, como a gente vai ver, o Império Bizantino não é nada mais, nada menos do que Roma. Só que de um lado diferente. Exatamente, galerinha. A gente tá. Não tem como mais abaixar a câmera, é isso. Então a gente vai falar sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino tem algumas características, algumas diferenças que a gente vai ver neste exato momento. A gente vai falar, fazer que eu tô fazendo todas as aulas, a gente faz um resumo nas aulas ao vivo. A gente detalha esses resumos que eu faço. Essas introduçõezinhas, né, ao conhecimento, mas depois a gente vai lá e detalha tudo, deixa tudo ó, filé do boi. Bom, o Império Bizantino, então, ele vai se constituir aí da divisão do Império Romano, né, no ano de 395, em duas partes. Lembre que o Império Romano foi dividido. Primeiro, a gente vai ter o Império Romano do Oriente, na qual a capital seria Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com a capital em Milão, ok? Deixa isso bem claro para vocês. Império Romano dividido no ano de 395 em duas partes. Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, ok? Tranquilo até aqui? Beleza, vamos continuar. Então, temos essa divisão, tudo ok, tudo belezinha até aqui, vamos lá. A cidade de Constantinopla, então, né, antes era chamada de Nova Roma. Ela foi fundada pelo Constantinopla, perceberam aí, né? E ela foi fundada no ano de 330 e no local onde existia uma colônia grega, né, que se chamava Bizâncio. Hoje, essa colônia, que não é uma colônia, hoje essa delimitação territorial se chama Istambul. É uma região entre a Europa e a Ásia. Ela fica mais ou menos na passagem do Mar Egeu para o Mar Negro, ok? Ela era protegida por muralhas, né? E cercada de água por três lados. E a península sobreviveu a invasões bárbaras de toda a Idade Média. Durante toda a Idade Média. E, bom, durante a Idade Média a gente viu que tem vários povos bárbaros e tudo mais. E graças a isso a gente vai ver inúmeros povos, né? A gente vai ver agora que tem inúmeros povos bárbaros. Esses povos bárbaros têm um motivo por ser chamado de bárbaro. A gente já viu um pouquinho na Roma, a gente vai ver mais a fundo agora. E a cidade de Constantinopla, no caso Bizâncio, né? Ela vai sobreviver muito facilmente a isso, justamente pela essa característica maravilhosa que ela tem de ela é protegida por muralhas, ela é cercada por água, então é muito difícil chegar até ali, entre outros motivos. Beleza. O principal imperador de Bizâncio foi o Justiniano, e no seu governo, né, o Império Bizantino ele chegou assim ao seu máximo, né, ao ápice, o esplendor total. Enquanto no Ocidente, durante a Alta Idade Média, o Império Romano era devastado pelas invasões de diversos povos. O Justiniano conseguia manter a unidade do Império Romano do Oriente e que compreendia na Península Balcânica, na Ásia Menor, na Síria, na Palestina e aquela parte do Oriente lá, o norte da Mesopotâmia. E também foi responsável pela uma temporária reconquista de grande parte do Império Romano do Ocidente, incluindo a cidade de Roma. O governo Justiniano, por exemplo,
a gente precisa entender como que foi, quem era e tudo mais, né? O Justiniano, por exemplo, era filho de camponês e ele vai chegar ao trono, né, em 527. A mulher dele, que chamava Teodora, ela exerceu uma influência muito grande, né, sobre a administração do império e ela determinava, né, muitas decisões tomadas pelo Justiniano. O Justiniano também ele tentou organizar um processo de leis do império, né, do mesmo jeito que era em Roma. Ele fez uma comissão de juristas, né, para elaborar o digesto, né, que é uma espécie de manual do direito destinado aos estudantes. Então a gente vai ver a questão do ensino de direito. E nesse mesmo período, né, ele também publicou as Institutas, que eram o princípio fundamental do direito romano, e isso também se torna aí o Código do Justiniano, que é como se fosse um código de leis. Foram 3 obras, né, feitas pelo Justiniano, e elas eram uma compilação das leis romanas da República até o Império, e foram, né, reunidas depois em uma única obra, que se chamava o Corpus Juris Civis, ou seja, o Corpo do Direito Civil. E é uma base muito forte do que a gente tem hoje aí como o direito civil. Não é igual, idêntico, mas tem muitas coisas que são reaproveitadas, modificadas e usadas até hoje. Na questão econômica de Bizâncio, né, Constantinopla, Bizâncio, enfim, ela era situada numa posição extremamente privilegiada. Era ponto de passagem para comerciantes que circulavam tanto no Oriente quanto no Ocidente. E a cidade possuía diversas manufaturas já na época. E um dos principais era a seda, né? E um comércio bem desenvolvido. Mas a seda a gente vai ver que a seda ela sempre valeu muito dinheiro durante muito tempo. Sempre foi cobiça, né? O Justiniano ele procurou usar a religião, né, para unir o mundo oriental e ocidental. E ele procedeu com a construção de uma catedral super importante, galerinha. Super importante mesmo. Se vocês quiserem pesquisar, pausa o vídeo rapidinho, pesquisa, vejam umas fotos e tirem suas próprias conclusões. Se chama Catedral de Santa Sofia. É maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E foi ali que ele construiu essa catedral para unificar todos os povos, digamos assim, tanto do Ocidente quanto do Oriente, para não haver mais tantos conflitos. Bom, ela é um monumento arquitetônico do estilo do bizantino, né? Ela é como era ali mesmo. E ela é totalmente voltada, né, como uma expressão da fé cristã. Então ela foi feita justamente para os cristãos e para a fé cristã. Ela tem uma enorme cúpula no centro dela, que vocês vão ver aí pelas fotos. E ela é apoiada por várias colunas, né? E tudo muito bem trabalhado, muito bem bonito. Quando os turcos vão tomar Constantinopla, lá em 1553, foram concentradas elas 4 mirantes, né, que caracterizam os templos islâmicos. Mas até então a gente precisa ficar no cerne de como ela era no Império Bizantino. Então vocês vão ver 4 pilares, né? 4 pilares, mas esses pilares são recentes. O importante é a cúpula aí dentro dessa cúpula. E ela é muito grande, muito grande. Enfim. O cristianismo ele predomina no Império Bizantino, né? Sem sombra de dúvidas. E embora ele tenha se desenvolvido de forma peculiar, o imperador sempre passou a ser considerado o principal chefe da igreja. Eles desprezavam algumas imagens, eles não gostavam do conteúdo de imagens, e eles podiam adorar apenas um Deus, um único Deus, monoteísta, cuja imagem também não era reproduzida, era apenas o imaginário, né? As imagens eram chamadas de ícones, vocês já sabem muito bem dessa historinha, mas só para ficar certo. Essas imagens eram chamadas de ícones, né? E eles levaram os bizantinos a um movimento de destruição conhecido como iconoclastia, que é quando eles destruíam as imagens.
Eles questionavam os dogmas cristãos pegados pelo clero, né, que seguia o Papa de Roma, e eles vão dar a origem aí a algumas heresias que são correntes contraditórias, diferentes, né, doutrinas da interpretação cristã tradicional. Essas diferenças entre o Oriente e o Ocidente, né, levam eles a uma disputa pelo poder entre o Papa e o Imperador e vão culminar na divisão da Igreja. Então, em 1054, a gente vai ter uma cristandade ocidental, chefiada pelo Papa, né, e uma oriental, que era chefiada pelo Imperador. E isso se chama Cisma do Oriente. Então, a gente tem aí a divisão entre a religião católica de dois lados, uma do Oriente e uma do Ocidente. Pessoal, a aula de hoje é isso. A gente continua na próxima, belezinha?